Acredito muito. Ontem eu estava conversando com o pessoal que trabalha comigo e eu falei, eu não sei, eu tenho uma impressão de que existem dois tipos de empresas que vale muito a pena a gente ter hoje. Ou você vai ter uma empresa de tecnologia, evidente, a tecnologia vai avançando e quem for bom com tecnologia tende a se desenvolver bem e prosperar, eu imagino. Sim. Mas não é minha praia, eu não sou o cara da tecnologia. Ou você vai ter uma empresa de comunicação. E por que eu penso? Porque o que o chat GPT, o que a inteligência artificial precisa? Do input. Ele não parte do zero. E o input, ele vem do nosso repertório. Então, quem não tem repertório é facilmente trocado pela inteligência artificial. Porque não consegue colocar o input. Vamos pensar num processo, né? Eu sou engenheiro, cara. Sim. Então, todo processo, você coloca algo, vamos dizer uma reação química. Tu coloca o ingrediente lá, e aí tem o processo, ele reage e sai um produto. Então é o input, você coloca o input e sai o output. A inteligência artificial precisa desse input. E é a gente que coloca lá dentro. Então o que eu vejo é, se eu coloco um monte de input genérico, bom, vai sair um monte de coisa que é genérica. Sim. E na média, as pessoas elas são genéricas. Então, de fato, eu acredito que quem ficar na média tende a perder espaço. Só que quem se desenvolve, quem vai estudar, quem procura livros, procura professores, faz cursos, e quem realmente busca conhecimento, constrói repertório. Fala, o que é a memória? A gente pode pensar na memória com duas analogias simples. Ou a gente pode pensar na memória como um armazém. Sim. Você coloca um monte de coisas no armazém, e esse armazém, depois você tem que encontrar as coisas lá, né? Então ele tem que estar organizado. Ou a memória é um álbum de figurinhas. Você vai colando figurinha. E como é que funciona na hora da gente criar? Estou ultra simplificando. Sim. Certamente alguém vai entender muito mais a fundo esse processo. Mas é como se eu fosse lá no meu álbum de figurinhas e procurasse a figurinha que eu preciso na hora da informação. Então, eu diria que, primeiro passo, aquisição de memória. Eu tenho que ter repertório. Eu vou estudar, vou colocar coisa para dentro. E o segundo, eu vou ir praticando a minha imaginação. Então, assim, como se a memória guardasse a figurinha e a imaginação misturasse. Imagina que eu guardo um cavalo e um pássaro na memória. Sim. A imaginação junta o cavalo com o pássaro vira um Pégaso. Então, quem tem mais repertório enxerga mais possibilidades. Então, o input é mais criativo. E aí não tem inteligência artificial que substitua isso. E no fim das contas, eu não sei se isso vai mudar. Talvez isso mude daqui a um tempo. Talvez, mas eu acho difícil. A gente quer a palavra humana no final. Não tem jeito. A gente quer ouvir outra pessoa. A gente quer confirmação de outra pessoa. A gente quer ajuda de outra pessoa. Então, por mais que seja legal, a gente vai no chat GPT, coloca as coisas, ele explica, ele conta. Isso que é o caso dos canais darks, né? Aquela coisa. Mas quando a gente senta aqui, olha no olho de alguém, conversa com uma pessoa, é diferente. Nada substitui. Nada, cara. Nada substitui o toque humano. Então, eu acredito mesmo que quem se desenvolve e quem desenvolve sua comunicação vai ter cada vez mais espaço. Até porque a maioria está sempre na pressa. Ou quer crescer rápido, ou quer o dinheiro rápido, ou quer a fama rápida. Então vai fazer do jeito que dá. Vai pegar o chat GPT, que sai tudo rapidinho, já coloco ali, tem um post em 30 segundos, eu coloco um monte de post. Só que isso vai deixando cada vez mais igualado o conteúdo. Sim. Então fica, vamos dizer assim, cada vez mais simples de se diferenciar. É assim que eu penso. Por isso que eu acredito que quem for para esse lado humano vai encontrar muito futuro na comunicação. Quantos livros, cara, você geralmente lê por mês? Cara, eu não conto muito, não gosto muito de contar. Eu penso que isso me faz só ficar mais vaidoso do que qualquer coisa. Certo. Mas depende da fase. Eu diria que eu leio entre uns 50 e uns 100 livros no ano. No ano? No ano. Então, assim, por exemplo, ontem eu vim aqui... Peraí, entre 50 e 100 é muito grande. Por quê? Vamos lá, vamos pegar, por exemplo, eu vou ler Ética Nicômaco. Vai demorar. Aí eu vou ter que reler algumas vezes para entender. Agora eu vou ler, por exemplo, ontem eu estava no avião vindo para cá, eu li um livro chamado Slow Productivity, Produtividade Lenta, do Cal Newport. É um cara que eu gosto muito. Aquele livro lá eu li em 2 dias. Sei. Então tem livro que vai rapidinho, tem livro que vai devagar. Eu digo que a leitura é como você dirigir um carro. Nem toda a pista é igual. Quando você está na reta, você corre mais. Quando você está na curva, você freia. Às vezes você está numa subida. Às vezes você está num chão de pedra. Então, você varia muito o ritmo na leitura. Sim. O que deixa muito abrangente. Eu acho que mais importante do que pensar quantos livros eu estou lendo é conseguir entender o que está no livro, extrair aquela informação e transformar ela de alguma forma em uma mudança de comportamento nossa.
Às vezes essa mudança de comportamento ela é prática. O livro vai te falar passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, tu faz isso, aquilo outro. Às vezes é só uma teoria que eu vou ter que deixar articulando aqui na minha memória para eu tentar encontrar o encaixe dela na minha vida.